Feijão terá forte alta em janeiro? Consumidores estão procurando uma mercadoria mais barata. Marcelo Líderes, do IBRAF, traz as informações pra gente. Antes, eu quero te convidar a acompanhar o Paracatu Rural pelo canal YouTube. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho e compartilhe nossos vídeos. Assista também na sua Smart TV. Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. De acordo com informações divulgadas pelo IBRAF, entre 15% e 20% dos produtores de feijão do Paraná estão neste momento com a atenção voltada exclusivamente para a colheita, deixando de lado o período festivo ou os encontros com a família. O principal objetivo é colher suas lavouras com o menor nível possível de danos. As previsões para os próximos 15 dias indicam ocorrência de chuvas típicas de verão, que muitas vezes caem de forma localizada, afetando uma lavoura enquanto outra, a poucos quilômetros de distância, permanece ilesa. A diferença entre ter prejuízos ou não dependerá da frequência e do volume de chuvas, além da intensidade do sol após as precipitações. Atualmente, no Paraná, os valores de referência giram em torno de R$ 200 por saca de 60 quilos. Já em Minas Gerais, na região de Madre de Deus, a colheita do feijão vermelho está em andamento. Variedades como ouro vermelho e ouro da mata também estão começando a ser colhidas, com a preocupação adicional das chuvas, que frequentemente atrapalham esse processo. A reta final de 2024 é marcada por baixa nos preços do feijão. Aqueles considerados nobres, colhidos nesta época do ano, têm sido comercializados na faixa de R$ 260. Por outro lado, um fato que traz esperança aos produtores brasileiros é que as indústrias encerraram os trabalhos em dezembro com estoques vazios. Sendo assim, a volta ao mercado em janeiro de 2025 será com compras intensas. Podemos então afirmar que o feijão terá uma forte alta no começo de 2025? O presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes, adota cautela. Segundo ele, também haverá a entrada de mercadoria para venda, o que deve impedir uma disparada, mas sim é esperada uma valorização para o mês de janeiro. Alô, você que acompanha o mercado de feijão? Hoje, dia 20, última sexta-feira, útil para muita gente. E chegamos ao final do ano com preços um tanto quanto preocupantes para os produtores no feijão carioca. A gente tem visto aí o feijão carioca sendo vendido abaixo dos 240, 230, dependendo da região, feijão 8,5, 8,5, 9, mas também hoje houve relato de vendas no estado de São Paulo a 260 com 30 dias. Mercadoria do estado de São Paulo, um produto muito bom, nota 9, um feijão que escurece lentamente, para empacotador de São Paulo, né? Então aí ele não tem um frete maior para ir buscar em Minas, Goiás. E claro, a gente tem observado durante todos esses dias uma quantidade bastante grande de feijões comerciais. E esses feijões comerciais, eles têm de todo preço. Sendo de todo preço, acaba atendendo cestas básicas, atendendo alguns tipos de demandas do próprio governo, né, para ajuda alimentar. As periferias acabam tendo um feijão lá com uma diferença muito grande de preço para um feijão regular, um feijão recém-colhido, um feijão branco, feijão nota 9, um feijão que tem um percentual, às vezes, de germinados. A gente sabe que não há problema em a pessoa ingerir aquele feijão, mas não é o feijão que a população gosta de comprar, senão ninguém compraria o feijão tipo 1. E um nota 9, por exemplo, 9 é o melhor. Então a cor do produto, o peso do produto faz diferença. Acontece que não há muita explicação por enquanto, se a gente está vivendo pleno emprego, por que a população está tão ávida de preço mais barato? É que há uma inflação bastante pesada se desenvolvendo em várias frentes. Alguns alimentos não subiram de preço, outros subiram e subiram bastante. E também há
a conversa de que a parte do dinheiro da classe C e D foi para as apostas. Muito bem. Colocado isso, a gente pode refletir que nesses dias a gente não tem exatamente a oferta e a demanda trabalhando plenamente. Muitos empacotadores já pararam, hoje encerraram as atividades do ano. Alguns voltam no dia 3, 4, outros voltam só na primeira segunda-feira do mês. E é claro que essas empresas dificilmente fecharam as portas com estoque de feijão. Então, claro que elas vão ter que vir comprando. No entanto, em janeiro, a gente vai ter, o clima permitindo, um volume importante de colheita de feijões durante o mês de janeiro. Então, também não há grande sinalização de que a gente vai ter, vem aí um período de ouro que vai subir muito. Não, o preço vai ser encontrado, vai se equilibrar durante janeiro, mas não necessariamente em níveis tão altos quanto poderia se esperar. O feijão preto vem, desde que consigam colher, agora entre Natal, Ano Novo e até o dia 10, com um volume grande a ser colhido no Paraná. Essa região não vai parar de trabalhar, vai estar trabalhando todos os feriados, todo esse período. Marcelo chama a atenção para uma confissão do ex-ministro de combate à fome, José Graziano da Silva. O dado divulgado por ele e pelos governos do PT de que 70% dos alimentos produzidos no Brasil vinham da agricultura familiar são falsos. Marcelo Líderes analisa a declaração e fala sobre os impactos que os dados inverídicos trouxeram para o agro brasileiro. Eu aproveito e peço licença para vocês para a gente abordar algo que tem a ver com o feijão, que tem a ver com a agricultura e que não pode passar batido, e que aconteceu agora recentemente, principalmente nessa semana se falou sobre isso. Tem a ver com a afirmação do ex-ministro de combate à fome do governo Lula, o José Graziano da Silva. Nós sabemos da boa intenção dessa pessoa, do José Graziano, é muito conhecido o seu esforço no combate à fome. Mas mesmo pessoas que tenham toda essa intenção, a boa intenção, às vezes cometem alguns erros, e ele está confessando um erro que ele cometeu no passado, lá na época do plano Fome Zero, quando do nada resolveram inventar que 70% dos alimentos no Brasil vinham da agricultura familiar. E um bando de mané resolveu continuar falando isso até hoje. Depois de tantos anos, cerca de 25 anos, 28 anos, alguma coisa por aí, ele resolveu dizer que esse número nunca existiu, nunca foi feito um levantamento, mas que eles queriam buscar um número, precisavam de um número para colocar, uma narrativa que tanto ia afetar. Mas afetou porque contribuiu em muito para que houvesse essa distensão, essa tensão entre o urbano e o rural. Isso jamais poderia acontecer num país como o Brasil, um país agrícola. Nós somos todos brasileiros, Alguns trabalham num escritório, outros trabalham numa indústria, alguns trabalham no meio urbano, outros trabalham no meio rural. Mas a economia é construída por todos, Se não houver quem trabalhe no urbano, o trabalho rural desanda. Se não houver o trabalho rural, o urbano desanda. Então não é uma questão de que, sem a gente vocês morrem. Sem os dois a gente não vai para frente. Agora, a responsabilidade desse senhor é bastante grande porque contribuiu para as tensões. E as tensões no campo, as invasões, elas têm a sua justificativa no fato de que, entre outras coisas, a agricultura familiar, ela é responsável por 70% da comida que põe na mesa. Então, quando alguém no meio urbano que não tem contato mais próximo com a verdade, ouve algo sobre isso, qual é o lado que ela vai se posicionar? Ela vai se posicionar ao lado de quem invadiu a terra. Ela não sabe dos detalhes
que a terra foi invadida, que as pessoas que foram para lá não são as pessoas que vão trabalhar a terra, né, que esses assentamentos, com raras exceções, dão certo. Né, os assentamentos que dão certo são assentamentos de produtores rurais que estavam sem terra, não de pessoas que estão se aproveitando, né, de uma iniciativa que quer entregar a terra para quem trabalha nela. Então, aí a gente entraria numa outra discussão, mas eu quero manter o foco nessa confissão, né, do Graziano. Acho que é importante, né, resgatar a verdade do que realmente aconteceu. Nós sabemos aí que 74%, 76% por aí do feijão é produzido por grandes produtores. E aí eu me permito sugerir que a gente elimine esse termo, né? Agricultura familiar. Agricultura familiar é todas. A gente vê grandes produtores trabalhando com toda a família, né? Ou com parte da família no empreendimento. E a gente vê pequenos produtores também trabalhando com suas famílias, ou dependendo da envergadura daquilo que estão fazendo, do consumo de mão de obra, contratando pessoas também, né, durante uma determinada época do ano. A verdade é que, se todos somos um, então existe uma coisa chamada agricultura. Talvez agronegócio esteja queimado o nome, né? Então, agrovida, agroalimentos, trabalha com agroalimentos, produzindo alimento, né? Então, ou é alimento ou é energia, e a energia acaba também sendo tão importante quanto os alimentos, né? Para que a gente tenha, enfim, todo o uso que é feito da energia, no campo principalmente, na industrialização para o alimento chegar. Então, não sei se é o caso de crucificar alguém que mentiu, e agora vem falando a verdade, de buscar responsabilizar. De um lado, é interessante que as pessoas possam mudar de ideia quando existem bons argumentos, ou porque sua consciência aflige, porque a gente sabe que a violência no campo levou vidas humanas, então há aí uma responsabilidade por todos aqueles que reforçaram essa divisão de agricultura familiar e agricultura do agronegócio. Enfim, não vamos entrar nessa discussão, vamos pensar no seguinte: a gente precisa refletir sobre a importância da verdade e da responsabilidade, né, na construção de narrativas que afetam a vida de milhões de pessoas. Enquanto você gasta energia discutindo, você não está gastando energia construindo. Né? Quando você tem um debate onde vão se colocar ideias, ok, mas toda essa energia que está sendo gasta hoje no Brasil, toda a divisão que está sendo causada por ideologias, não constrói nada. E a gente precisa olhar para o futuro e construir um futuro transparente, colaborativo, para que tenha sucesso, né? Para que as próximas gerações continuem produzindo e se beneficiando disso. Se em algum momento o agronegócio der conta, né, o agroalimentos der conta de produzir tanta riqueza que seja possível distribuir renda, eu acredito que alguns formatos podem ser encontrados as pessoas vulneráveis mesmo, né, não pessoas que, por receberem uma cesta de alimentos, não podem trabalhar. Né, por receberem um Bolsa Família, não podem trabalhar. Então, deve-se encontrar outras formas de ajudar as pessoas, de educar as pessoas, né, e de diminuir essa tensão entre grandes e pequenos, urbanos ou rurais. Não tenho a mínima dúvida que isso faz toda a diferença. Em todo caso, vai o nosso reconhecimento a esse senhor, o Graziano, né, José Graziano, por ter falado a verdade. Sempre é tempo de falar a verdade. Um bom final de ano para vocês, um bom 2025, boas colheitas, vamos em frente, somos resilientes, somos fortes e vamos enfrentar, como estamos enfrentando, uma tempestade na economia, né? São coisas que fazem parte da vida. Eu já vi muita gente falando em anos anteriores que tudo ia desaparecer, explodir, a economia ia acabar, o mundo ia acabar, né? E passamos por isso, passamos por sequestro
de recursos em contas bancárias, passamos por guerra da Coreia, passamos por, enfim, muita coisa. Então, não dê tanto ouvido aos críticos, nem tanto ouvido a quem é posição. A razão não está em nenhum deles, a razão está no caminho do meio. Ok? Bom final de ano, boa entrada, fiquem com as suas famílias, aproveitem, voltamos a falar de feijão no início de janeiro. Um abraço e viva o feijão do Brasil! A criança, quando precisa de algo, fala com seu pai. Às vezes, o que precisa é caro, mas não se preocupa sobre de onde o pai tirará o dinheiro para pagar. Isso não é trabalho do filho, é trabalho do pai, descobrir de onde o dinheiro sai. Uma criança simplesmente pede. Não é seu trabalho descobrir como Deus vai prover. Seu trabalho é pedir. A Bíblia diz em Tiago 4:2, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Aqui está o segundo passo no gerenciamento do estresse. Preocupe-se menos, peça mais. Em vez de se preocupar, ore por tudo. Romanos, capítulo 8, verso 32 diz, porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Se Deus resolveu o seu maior problema, todo o resto é pequeno em comparação. Se Deus o amou o suficiente para enviar Jesus para morrer por seus pecados, você não acha que Ele lhe ama o suficiente para ajudá-lo com as suas finanças? Você não acha que Ele lhe ama o suficiente para ajudá-lo com a sua saúde, com seus relacionamentos, com as decisões de carreira, com o fechamento de um acordo, com seus prazos, com a sua colheita? Não há nenhuma área da sua vida em que Deus não esteja interessado. Ele já sabe o que você precisa, mas Ele ainda quer que você peça a Ele. Em vez de se preocupar, ore por tudo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.